História 1. A sombra nos bambuzais. A noite engolia os últimos raios de sol, pintando o céu com tons de roxo e um cinza que prenunciava mistérios. Na pequena e isolada comunidade de Vila Esperança, o vento gemia entre os altos bambuzais que cercavam a mata. Um som que para muitos era apenas a melodia da natureza, mas para os mais antigos carregava consigo ecos de lamentos ancestrais. Naquela noite específica, o ar parecia mais pesado, carregado de uma eletricidade invisível que eriçava os pelos da nuca e fazia os corações baterem em um ritmo compassado de apreensão. As casas, modestas e aconchegantes em outros momentos, pareciam agora frágeis fortalezas contra algo que espreitava na escuridão. Um jovem pescador, conhecido apenas como Tiago, retornava tarde da pescaria, a canoa arrastada pela margem lamacenta do rio que serpenteava preguiçosamente pela região. O farol de sua lanterna cortava a escuridão densa, revelando troncos retorcidos e sombras que dançavam ao sabor da brisa noturna. Ele cantarolava uma melodia antiga, tentando afastar a sensação incômoda de estar sendo observado, uma presença sutil, quase imperceptível, mas que gelava seus ossos por dentro. O som dos seus passos na trilha de terra batida ecoava, amplificado pelo silêncio da mata, cada estalo de galho seco soando como um trovão em seus ouvidos. Ao se aproximar do trecho onde os bambuzais se erguiam como uma muralha sombria, Tiago notou algo de diferente. O vento parecia ter cessado completamente, e o único som que quebrava o silêncio era o murmúrio distante do rio. Uma névoa rasteira começava a se formar entre as touceiras de bambu, conferindo ao local um aspecto fantasmagórico e opressor. Uma sensação de pavor começou a tomar conta dele, um medo instintivo que o alertava para o perigo iminente. Ele apertou o cabo da lanterna com mais força, os nós dos dedos brancos, e tentou apressar o passo, ansioso para alcançar a segurança de sua casa. Foi então que ele ouviu um som sutil, quase um sussurro, vindo do interior do bambuzal. Não era o som do vento, nem de nenhum animal conhecido. Era um lamento baixo e arrastado, como se alguém estivesse sofrendo profundamente. Tiago parou, hesitante. A curiosidade e um receio paralisante o mantinham imóvel no meio da trilha. O som se repetiu, agora um pouco mais alto, carregado de uma tristeza lancinante que ecoava na alma. Ele tentou racionalizar. Talvez fosse algum animal preso, mas a intuição gritava em seu interior que aquilo era algo muito mais sinistro. Lentamente, quase contra sua vontade, Tiago direcionou a luz da lanterna para a entrada do bambuzal. As sombras dançavam de forma estranha, alongando-se e encolhendo como se tivessem vida própria. No meio da névoa, ele vislumbrou um vulto. Alto e esguio, parecia se mover com uma lentidão sobrenatural. A forma era indistinta, envolta em uma penumbra que a tornava ainda mais ameaçadora. O lamento se intensificou, ganhando um tom agudo e desesperador, como um chamado de socorro que se transformava em um grito de agonia. O medo finalmente venceu a curiosidade. Tiago virou-se e correu desesperado, sem olhar para trás. Seus pulmões queimavam e o coração martelava em seu peito como um tambor frenético. Ele podia sentir a presença, a sombra escura que parecia persegui-lo através da mata. O som do bambuzal rangendo ao vento, que antes era reconfortante, agora soava como os passos de algo que o caçava. Ele tropeçou em raízes salientes, caiu e se levantou, a adrenalina impulsionando seus movimentos desesperados. Finalmente, a luz fraca de sua casa surgiu entre as árvores. Ele cambaleou até a porta, arrombando-a e trancando-a com as mãos, trêmulas. Lá dentro, no calor familiar da lamparina a óleo, tentou acalmar a respiração e o coração.
Mas o lamento fúnebre do bambuzal ainda ecoava em seus ouvidos, e a imagem da sombra esguia pairava em sua mente. Naquela noite, Tiago nunca mais dormiu em paz, sabendo que havia presenciado algo que a razão não podia explicar. Algo que residia na escuridão e no murmúrio constante dos bambus, esperando pacientemente pela próxima alma incauta. A sombra nos bambuzais nunca mais deixou de assombrar seus pesadelos, lembrando-o da fragilidade da vida diante dos mistérios sombrios do nosso folclore. Ah, entendi perfeitamente. Você quer sentir a mesma imersão e detalhe em cada uma das 10 histórias de suspense e terror do nosso folclore. Prepare-se para embarcar em uma jornada sombria e fascinante pelos rastros do medo. História 2. O canto da Iara no luar. A vastidão verde da Amazônia pulsava com uma vida exuberante, um emaranhado de sons e cores que escondia segredos ancestrais nas profundezas de sua mata impenetrável e em seus rios caudalosos. Uma expedição científica, composta por 5 jovens biólogos ávidos por desvendar os mistérios da fauna local, aventurou-se rio adentro em uma noite de lua cheia. A superfície da água refletia o brilho prateado do satélite natural, criando um cenário de beleza hipnótica, mas que também parecia carregar uma aura de mistério e perigo. O ar úmido e quente da floresta era permeado por um silêncio peculiar, interrompido apenas pelo remo suave dos exploradores e pelo murmúrio constante da correnteza. À medida que a canoa deslizava pelas águas escuras, adentrando um afluente sinuoso ladeado por árvores imponentes e cipós retorcidos, um som começou a se destacar na sinfonia noturna da floresta. Era uma melodia suave e envolvente, um canto feminino de uma beleza etérea que parecia emanar das profundezas do rio. Os biólogos se entreolharam, intrigados e fascinados pela melodia misteriosa. Nunca haviam ouvido nada parecido, um som que parecia carregar em suas notas a doçura do mel e a profundidade dos abismos aquáticos. A canoa diminuiu a velocidade e os remos pararam, permitindo que o canto os envolvesse completamente. Um dos biólogos, um jovem chamado Lucas, conhecido por sua natureza impulsiva e curiosa, sentiu-se irresistivelmente atraído pela melodia. Seus olhos brilhavam com um misto de fascínio e uma estranha compulsão. Ele se levantou na canoa, ignorando os olhares de advertência dos companheiros, e caminhou até a proa, fixando o olhar nas águas escuras de onde o canto parecia surgir. A melodia se intensificou, ganhando nuances ainda mais sedutoras, como um chamado irresistível para um encontro nas profundezas. Lucas parecia estar em transe, seu corpo balançando levemente no ritmo da canção. De repente, no meio do brilho prateado da lua refletida na água, uma figura emergiu das profundezas. Era uma mulher de beleza indescritível, com longos cabelos, negros que flutuavam ao seu redor e olhos que brilhavam com um verde intenso e hipnotizante. Sua pele parecia irradiar uma luz suave, e seu sorriso era ao mesmo tempo convidativo e enigmático. O canto se tornou um chamado direto, uma promessa de mistérios e prazeres inefáveis nas profundezas do rio. Lucas estendeu a mão, como se, hipnotizado, ansioso por tocar aquela visão celestial. Seus companheiros tentaram puxá-lo de volta, gritando em vão para que ele recobrasse a razão. Mas Lucas estava completamente enfeitiçado, seus olhos fixos na figura que o aguardava nas águas. Com um último olhar vago para seus amigos, ele se jogou na escuridão do rio, atraído pelo canto irresistível da criatura. A superfície da água se fechou sobre ele sem um único respingo, como se o rio o tivesse engolido por completo. O canto cessou abruptamente, e a beleza da lua refletida na água pareceu se tingir de uma fria indiferença. O silêncio que se
Seguiu foi ainda mais opressor que os sons da floresta. Os 4 biólogos restantes ficaram paralisados de horror, testemunhas de um mistério que desafiava a lógica e a ciência. Eles sabiam, instintivamente, que Lucas havia sido vítima de algo antigo e poderoso. Uma lenda sussurrada pelos ribeirinhos, uma sereia de água doce conhecida como Iara, cuja beleza e canto escondiam um poder sedutor e mortal. Naquela noite, a expedição científica perdeu mais do que um membro. Eles perderam a inocência diante dos mistérios sombrios que espreitavam nas profundezas da Amazônia, lembrando-os de que nem toda beleza é inofensiva e que alguns cantos podem levar à perdição eterna. O rio guardou seu segredo, e o canto da Iara passou a ecoar nos pesadelos dos sobreviventes, uma melodia sinistra que anunciava a fragilidade da vida diante das forças ocultas da natureza. História 3. A maldição da mula, sem cabeça. As estradas poeirentas do interior mineiro serpenteavam entre colinas verdejantes e pequenos vilarejos, testemunhas silenciosas de histórias de viajantes e mistérios antigos. Benedito, um tropeiro experiente e conhecido por sua língua afiada e sua descrença em superstições, cruzava uma dessas estradas em uma noite escura e sem estrelas. Apenas a luz bruxuleante de sua lamparina a óleo iluminava o caminho à frente, revelando as sombras alongadas de sua mula cargueira e os contornos fantasmagóricos das árvores à beira da estrada. Ele assobiava uma canção rude, tentando afastar o cansaço da longa jornada e o silêncio opressor da noite. Ao se aproximar de uma encruzilhada isolada, marcada por um cruzeiro de madeira desgastado pelo tempo e pelas intempéries, Benedito sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era frio, mas uma sensação estranha de desconforto, como se algo invisível o observasse nas sombras. Ele parou a mula, hesitante, e olhou ao redor, mas só viu a escuridão impenetrável da noite. Ignorando a sensação incômoda, atribuiu-a ao cansaço e à solidão da estrada e decidiu seguir em frente. Foi então que ele viu algo estranho à beira do caminho, iluminado brevemente pela sua lamparina. Era um objeto pequeno e embrulhado em um tecido escuro, depositado aos pés do cruzeiro. A curiosidade, mais forte que seu ceticismo, o fez desmontar para examinar. Ao desembrulhar o objeto, Benedito se deparou com um punhado de moedas antigas e uma pequena boneca de palha, amarrada com fios vermelhos. Ele riu, achando aquilo um tanto ridículo, provavelmente alguma superstição de moradores locais. Sem dar muita importância, guardou as moedas no bolso, pensando em gastá-las na próxima venda, e jogou a boneca de palha na beira da estrada. Assim que remontou na mula e seguiu seu caminho, um som aterrador ecoou na noite. Era um relincho agudo e desesperado, seguido por um arrastar de correntes e um bafo quente que pareceu roçar em suas costas. Benedito olhou para trás, a luz da lamparina tremendo em sua mão, e viu uma visão que o gelou até a alma. Uma mula, sem cabeça, com brasas incandescentes no lugar do pescoço, corria em sua direção, soltando relinchos fantasmagóricos que pareciam rasgar o silêncio da noite. O pânico tomou conta de Benedito. Ele chicoteou a mula, que disparou em disparada pela estrada escura. Mas a criatura infernal parecia persegui-los sem esforço, seus passos ecoando como trovões na noite. O cheiro de enxofre pairava no ar, e as brasas em seu pescoço iluminavam a estrada com uma luz avermelhada e sinistra. Benedito rezava desesperadamente, pedindo proteção a todos os santos que conhecia, enquanto a mula sem cabeça se aproximava cada vez mais. A perseguição durou o que pareceu uma eternidade, até que o primeiro raio de sol começou a despontar no horizonte, dissipando as sombras da noite.
No mesmo instante em que a luz da aurora banhou a estrada, a mula sem cabeça desapareceu, como se nunca tivesse existido. Benedito parou a mula, exausto e aterrorizado, olhando para trás na direção de onde a criatura havia sumido. Ele sentia o corpo todo tremer e o coração ainda batia descompassadamente em seu peito. Naquele dia, Benedito nunca mais foi o mesmo. O cético tropeiro havia presenciado algo que desafiava sua razão e o confrontava com a existência de forças além da compreensão humana. Ele entendeu que havia profanado um lugar sagrado ao pegar as moedas e descartar a boneca de palha, desrespeitando as crenças e os mistérios que cercavam aquela encruzilhada. A maldição da mula sem cabeça o perseguiu em seus pesadelos, lembrando-o da noite terrível em que ele cruzou o caminho de uma alma atormentada, condenada a vagar eternamente sem sua cabeça, assombrando aqueles que ousassem perturbar seu descanso. A lição ficou gravada em sua alma. Certas coisas é melhor deixar em paz, pois o folclore guarda segredos sombrios e vingativos. História 4. O uivo do lobisomem na serra. As montanhas da Serra da Mantiqueira, com seus picos imponentes e vales profundos, sempre foram palco de lendas e mistérios sussurrados pelos moradores locais. Nas noites de lua cheia, quando o astro prateado banhava a paisagem com sua luz fria e espectral, um terror ancestral voltava a assombrar os pequenos vilarejos espalhados pelas encostas. Um uivo gutural e lancinante ecoava pela serra, um som que gelava o sangue nas veias e fazia os cães se encolherem amedrontados em suas casinhas. Era o uivo do lobisomem, a besta metamorfa que, segundo a crença popular, vagava pela mata em busca de vítimas. Na pequena vila do sossego, onde a vida seguia um ritmo lento e pacato, o medo se intensificava a cada ciclo lunar. As famílias se trancavam em suas casas ao cair da noite, acendendo fogueiras para afastar os maus espíritos e sussurrando orações para se protegerem da criatura. As crianças eram proibidas de sair após o anoitecer e os mais velhos contavam histórias sombrias sobre encontros terríveis com a besta, relatos de dentes afiados e olhos vermelhos brilhantes na escuridão. A atmosfera na vila era de tensão constante, um medo silencioso que pairava sobre todos. Um jovem fazendeiro, chamado Mateus, sempre fora cético em relação às histórias de lobisomem. Forte e corajoso, ele zombava das superstições dos vizinhos, atribuindo os uivos noturnos a animais selvagens e os relatos de ataques a lendas inventadas para assustar as crianças. Em uma noite de lua cheia particularmente intensa, Mateus decidiu desafiar a crença popular. Ele pegou seu rifle, chamou seus cães de guarda e saiu para a mata, determinado a provar que não havia nada de sobrenatural rondando a serra. A floresta estava mergulhada em um silêncio inquietante, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas sob seus pés e o ofegar dos cães. A luz da lua trespassava as copas das árvores, criando sombras dançantes que pareciam se mover por conta própria. De repente, um uivo rouco e prolongado ecoou não muito longe, fazendo os pelos da nuca de Mateus se eriçarem. Seus cães latiram nervosamente, mostrando os dentes na direção do som. Mesmo com sua descrença, Mateus sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele avançou com cautela, seguindo a direção do uivo, a espingarda em punho. Em uma clareira iluminada pela lua, ele viu uma figura grande e peluda, com a postura de um homem, mas com a cabeça e os membros de um lobo monstruoso. Seus olhos brilhavam em um vermelho intenso na escuridão, e seus dentes afiados estavam à mostra em um rosnado ameaçador. Mateus ficou paralisado de terror, sua descrença se esvaindo diante da visão aterradora. A besta lançou um uivo ainda mais alto e avançou em sua direção com uma velocidade surpreendente. Mateus conseguiu disparar a espingarda, mas os tiros
pareciam apenas irritar a criatura, que continuou sua investida implacável. Seus cães, antes bravos, fugiram aterrorizados. Mateus correu pela mata, tropeçando em raízes e galhos, sentindo o bafo quente da fera em seu encalço. Ele conseguiu escapar por pouco, chegando cambaleante de volta à vila, aterrorizado e com arranhões profundos pelo corpo. Na manhã seguinte, marcas estranhas foram encontradas nos animais da fazenda de Mateus, feridas profundas e inexplicáveis. O fazendeiro, antes cético, agora era um dos mais fervorosos crentes na lenda do lobisomem. Ele nunca mais zombou das histórias da serra e passou a trancar sua casa todas as noites de lua cheia, ouvindo com terror os uivos distantes que ecoavam pelas montanhas, lembrando-o de seu encontro aterrador com a besta. O uivo do lobisomem se tornou um lembrete constante de que nem tudo pode ser explicado pela razão e que os mistérios da noite guardam horrores ancestrais. História 5. O Curupira e as pegadas ao contrário. No coração da densa e exuberante Mata Atlântica, onde a biodiversidade pulsa em cada folha e em cada sussurro do vento, reside um guardião peculiar e travesso, o Curupira. Conhecido por seus cabelos vermelhos como fogo, seus pés virados para trás e sua missão de proteger a floresta de caçadores gananciosos e madeireiros destrutivos, ele utiliza sua astúcia e seus poderes mágicos para desorientar aqueles que ousam desrespeitar a natureza. Suas pegadas invertidas são o prenúncio de confusão e perdição para os invasores da mata. Um grupo de caçadores experientes, movidos pela ganância e pela sede de troféus, adentrou a floresta em busca de animais raros e valiosos. Ignorando os avisos dos moradores locais sobre o Curupira e suas artimanhas, eles se embrenharam na mata com suas armas e armadilhas, confiantes em sua habilidade e desprezando as crendices populares. No início, a caça foi farta, e eles se vangloriavam de sua sorte e de sua ousadia em desafiar as lendas. À medida que se aprofundavam na floresta, no entanto, uma sensação estranha começou a tomar conta do grupo. Eles tinham a impressão de estar andando em círculos, sempre retornando aos mesmos pontos, apesar de seguirem em direções diferentes. As trilhas que pareciam claras e definidas de repente se tornavam confusas e labirínticas, levando-os a becos sem saída e a áreas desconhecidas da mata. A comunicação entre eles começou a falhar, e a irritabilidade e a desconfiança se instalaram no grupo. Um dos caçadores, o mais velho e experiente, notou algo peculiar nas pegadas que encontravam pelo caminho. Eram pegadas de pés humanos, mas estranhamente viradas para trás, como se alguém estivesse andando na direção oposta à que eles seguiam. A princípio, ele pensou que fosse um truque de algum animal, mas a frequência e a nitidez das pegadas o fizeram sentir um calafrio. Ele se lembrou das histórias sobre o Curupira e seus pés invertidos, usados para confundir e desorientar os invasores da floresta. O pânico começou a se instalar no grupo. Eles tentavam desesperadamente encontrar o caminho de volta, mas todas as suas tentativas eram frustradas. O sol parecia mudar de posição de forma inexplicável e os pontos de referência desapareciam como por magia. Eles ouviam assovios agudos e misteriosos que pareciam vir de todas as direções e sentiam a presença invisível de algo que os observava nas sombras da mata. A floresta, antes um local de caça promissor, agora se tornara um labirinto opressor e ameaçador. Aos poucos o grupo se desfez. Alguns, desesperados, correram em direções aleatórias na esperança de encontrar uma saída, mas apenas se perderam ainda mais na mata. Outros, exaustos e famintos, desistiram e se sentaram ao pé das árvores, esperando um destino incerto.
O caçador mais velho, lembrando-se das histórias sobre o respeito que se deve à floresta, caiu de joelhos e pediu perdão ao Curupira por sua ganância e desrespeito. Não se sabe ao certo o destino final dos caçadores. Alguns dizem que foram encontrados dias depois, vagando desorientados e sem memória do que havia acontecido. Outros afirmam que eles se perderam para sempre nas profundezas da mata, vítimas da fúria silenciosa do Curupira. A única certeza é que as pegadas ao contrário se tornaram um aviso para todos aqueles que ousam explorar a floresta com más intenções, lembrando-os de que a natureza tem seus guardiões e que o desrespeito pode levar à perdição. O Curupira continua a proteger sua morada, deixando suas pegadas misteriosas como um lembrete constante de seu poder. História 6. A visita da pisadeira. Nas noites escuras e silenciosas, quando o sono profundo envolve a maioria das pessoas, uma figura sombria e misteriosa espreita nos cantos dos quartos, pronta para atormentar aqueles que ousam dormir de barriga para cima. É a pisadeira, uma velha de aparência sinistra, com unhas longas e amareladas e um riso seco e macabro. Dizem que ela vaga pelos telhados e ruas desertas, buscando suas vítimas adormecidas para lhes causar um terror noturno paralisante. Um homem solitário chamado Antônio morava em uma casa antiga nos arredores da cidade. Cansado do trabalho árduo do dia, ele tinha o costume de cair no sono assim que se deitava. No entanto, nas últimas semanas, suas noites de descanso haviam se transformado em um pesadelo constante. Ele acordava no meio da noite, sentindo um peso opressor sobre o peito, como se alguém estivesse sentado sobre ele, impedindo-o de respirar ou de se mover. Uma sensação de pavor inexplicável o paralisava. E ele tentava gritar, mas sua voz não saía. Junto com a sensação de peso, Antônio ouvia um riso distante e seco, um som que parecia vir de fora do quarto, mas que ecoava sinistramente em sua mente. Era um riso zombeteiro e cruel, que o fazia sentir-se indefeso e vulnerável. Ele tentava abrir os olhos, mas suas pálpebras pareciam coladas e a escuridão que o envolvia era densa e sufocante. A tortura durava alguns minutos angustiantes, até que o peso desaparecia repentinamente e ele conseguia se mover, ofegante e banhado em suor frio. No início, Antônio pensou que estava tendo pesadelos ruins, resultado do cansaço e do estresse. Mas as ocorrências se repetiam noite após noite, sempre com a mesma sensação de peso, a mesma paralisia aterrorizante e o mesmo riso macabro. Ele começou a ter medo de dormir, passando as noites em claro, tenso e apreensivo. Sua saúde começou a se deteriorar e ele se sentia exausto e irritado durante o dia. Ele procurou um médico que lhe disse que seus sintomas pareciam ser causados por ansiedade e distúrbios do sono. Receitou alguns remédios e aconselhou-o a relaxar antes de dormir. Antônio seguiu as recomendações, mas nada parecia funcionar. A pisadeira continuava a visitá-lo nas madrugadas, deixando-o cada vez mais desesperado. Um vizinho mais velho, ao ouvir os relatos de Antônio, reconheceu os sintomas e lhe falou sobre a lenda da pisadeira. Ele explicou que a velha assombrava aqueles que dormiam de barriga para cima e que a única maneira de se proteger era dormir de lado ou de bruços. Antônio, desesperado, decidiu seguir o conselho do vizinho. Naquela noite, ao se deitar, ele fez um esforço consciente para dormir. De lado, para sua surpresa, a noite transcorreu sem incidentes. Ele dormiu profundamente e acordou revigorado pela manhã. Nas noites seguintes, ele continuou a dormir de lado e a pisadeira não o visitou mais. Antônio nunca mais se deitou de barriga para cima, aprendendo da pior maneira que certas crendices populares podem ter um fundo de verdade assustador.
A visita da pisadeira o deixou marcado para sempre, lembrando-o da fragilidade do sono e dos terrores noturnos que espreitam na escuridão. História 7. O boitatá nos campos. Nas vastas planícies do sul do Brasil, onde os campos se estendem até o horizonte sob um céu estrelado, uma visão misteriosa e incandescente por vezes corta a escuridão da noite. É o boitatá, uma cobra de fogo gigante que, segundo a lenda, protege os campos de incêndios e pune aqueles que os iniciam de forma negligente ou criminosa. Seu corpo flamejante serpenteia pela vegetação rasteira, deixando um rastro de calor intenso e um brilho espectral que assusta os viajantes noturnos. Um pecuarista imprudente chamado Ricardo tinha o hábito de atear fogo em áreas de pastagem para renovar o capim, ignorando os riscos e os avisos dos moradores mais antigos. Em uma noite seca e ventosa, ele decidiu incendiar uma grande área de seu campo, sem se importar com o perigo de o fogo se alastrar descontroladamente. As chamas se alastraram rapidamente, impulsionadas pelo vento, criando um incêndio perigoso que ameaçava as propriedades vizinhas e a fauna local. Enquanto observava as chamas consumirem a vegetação, Ricardo avistou uma luz intensa se aproximando na escuridão. A princípio pensou que fosse algum veículo, mas à medida que a luz se aproximava, ele percebeu que não tinha o formato de faróis. Era um brilho alaranjado e pulsante, que parecia se mover com uma velocidade surpreendente sobre a vegetação em chamas. O medo começou a tomar conta de Ricardo quando a luz se revelou como uma enorme cobra incandescente, com olhos que brilhavam como brasas e um corpo envolto em chamas. O boitatá deslizava pelo campo em direção ao incêndio, como se tentasse controlá-lo ou punir o responsável por sua destruição. O calor emanado pela criatura era intenso e o ar parecia vibrar com sua presença. Ricardo tentou fugir, mas suas pernas pareciam paralisadas pelo terror. Ele observou petrificado enquanto o boitatá serpenteava em meio às chamas, emitindo um som sibilante e crepitante. O fogo ao redor da criatura parecia diminuir, como se ela tivesse o poder de controlá-lo. Em seguida, o boitatá se voltou em direção a Ricardo, seus olhos flamejantes fixos nele. O pecuarista caiu de joelhos, implorando por perdão e prometendo nunca mais atear fogo nos campos de forma irresponsável. O boitatá o observou por alguns instantes, seu corpo flamejante lançando sombras dançantes sobre o solo. Então, com um último sibilo alto, a cobra de fogo se virou e desapareceu na escuridão da noite, deixando para trás um rastro de calor e um cheiro de queimado. Na manhã seguinte, o incêndio havia se extinguido misteriosamente, sem causar grandes danos às propriedades vizinhas. Ricardo nunca mais ousou atear fogo em seus campos, lembrando-se para sempre do encontro aterrador com o boitatá. A lenda da cobra de fogo se tornou para ele uma lição sobre o respeito pela natureza e as consequências da imprudência. Nos campos do sul, o boitatá continua a ser avistado por alguns viajantes noturnos. Um lembrete brilhante de que a natureza tem seus próprios guardiões, prontos para punir aqueles que a desrespeitam com fogo e terror. História 8. A lenda do Saci Pererê. Nas vastas áreas rurais do Brasil, em meio a plantações e matas ciliares, vive uma figura travessa e brincalhona que adora pregar peças nos moradores e nos animais. O Saci Pererê. Conhecido por sua única perna, seu gorro vermelho mágico que lhe confere poderes e seu assobio agudo e inconfundível, o Saci é uma figura folclórica que tanto diverte quanto irrita com suas travessuras constantes. Em uma pequena fazenda no interior, a vida seguia um ritmo tranquilo, marcada pelo trabalho na lavoura e pelos cuidados com os animais.
No entanto, ultimamente coisas estranhas vinham acontecendo na propriedade. Nós misteriosos apareciam nas crinas dos cavalos, espalhando a raiva dos animais. Objetos desapareciam de seus lugares e reapareciam em locais inesperados. O sal sumia da cozinha e o açúcar era encontrado dentro do saleiro. Pequenos incêndios inexplicáveis surgiam em meio à palha seca, causando sustos nos moradores. O fazendeiro, seu João, um homem prático e racional, tentava encontrar explicações lógicas para os acontecimentos. Ele culpava os ventos fortes pelos nós nas crinas, atribuía o sumiço dos objetos ao esquecimento e desconfiava de alguma criança travessa da vizinhança pelos pequenos focos de incêndio. Sua esposa, Dona Maria, no entanto, tinha outra teoria. Ela sussurrava sobre a presença do Saci Pererê na fazenda, lembrando das histórias que ouvia na infância sobre o menino travesso de uma perna só. Seu João zombava das superstições da esposa, mas as travessuras continuavam, tornando-se cada vez mais frequentes e irritantes. Certa manhã, ao tentar ordenhar a vaca, ele percebeu que o leite havia sido misteriosamente azedado durante a noite. Foi a gota d'água para o fazendeiro que decidiu armar uma cilada para o suposto responsável pelas artimanhas. Seguindo os conselhos dos vizinhos mais velhos, seu João preparou uma peneira e a colocou na porta do curral durante a noite. Acreditava-se que o Saci, conhecido por sua curiosidade, não resistiria à tentação de tentar passar pelos buracos da peneira, contando-os um por um, o que o atrasaria até o amanhecer. Na manhã seguinte, seu João encontrou a peneira caída no chão, mas nenhum sinal do Saci. No entanto, as travessuras cessaram repentinamente. Os nós nas crinas dos cavalos não apareceram mais. Os objetos pararam de sumir e nenhum outro incidente misterioso ocorreu na fazenda. Seu João, sem entender o que havia acontecido, atribuiu a mudança a uma coincidência. Dona Maria, sorrindo, misteriosamente comentou que talvez o Saci tivesse se cansado de suas brincadeiras ou que a peneira, mesmo sem capturá-lo, o tivesse assustado de alguma forma. A verdade é que o Saci Pererê, com seu gorro vermelho e seu assobio travesso, continuou suas andanças pelos campos do Brasil, deixando um rastro de travessuras e mistérios por onde passava, lembrando a todos que nem tudo tem uma explicação lógica e que o folclore está cheio de surpresas brincalhonas. História 9. O bicho-papão no quarto. Na penumbra dos quartos infantis, onde a imaginação fértil das crianças tece mundos de fantasia e medo, esconde-se uma figura sombria e amedrontadora. O bicho-papão. Uma criatura sem forma definida, alimentada pelos temores noturnos e pelos segredos sussurrados no escuro, ele se esconde nos armários, debaixo das camas e nos cantos escuros, pronto para levar embora as crianças desobedientes ou aquelas que demoram a dormir. Um menino chamado Pedrinho tinha uma imaginação muito vívida e um medo particular do escuro. Todas as noites, ao se deitar em sua cama, ele sentia que havia algo escondido em seu quarto, observando-o nas sombras. Seu armário, com sua porta entreaberta, parecia um portal para um mundo de horrores, e o espaço escuro sob sua cama era um abismo de mistérios ameaçadores. Pedrinho tinha pesadelos frequentes com uma criatura escura e disforme que tentava agarrá-lo. Ele acordava no meio da noite assustado e suando frio, com a sensação de que o bicho-papão havia estado ali, à espreita. Ele contava seus pesadelos para seus pais, que o tranquilizavam, dizendo que era apenas sua imaginação e que não havia nada a temer. No entanto, com o passar das noites, Pedrinho começou a ouvir ruídos estranhos vindos do armário. Eram sussurros baixos e arrastados, como se alguém estivesse falando em voz baixa na escuridão. Às vezes, ele ouvia um leve arranhar, como se unhas estivessem deslizando pela madeira. O medo de Pedrinho se intensificou, e ele se recusava a ficar sozinho no quarto à noite.
Seus pais tentaram acalmá-lo, verificando o armário e debaixo da cama, mas não encontravam nada. Eles deixavam uma luz noturna acesa e a porta do quarto entreaberta, mas mesmo assim, Pedrinho continuava a sentir a presença sinistra no quarto. Ele se encolhia sob as cobertas, tentando não fazer barulho e esperando que a noite passasse logo. Uma noite, Pedrinho acordou com um frio intenso e a sensação de que alguém o observava de perto. Ele abriu os olhos lentamente e viu uma sombra escura e alta parada ao lado de sua cama. A sombra não tinha rosto definido, mas ele podia sentir 2 pontos vermelhos brilhando na escuridão, como olhos famintos. O terror o paralisou e ele não conseguiu gritar. A sombra se inclinou sobre ele e Pedrinho sentiu um hálito frio e fétido em seu rosto. Ele fechou os olhos com força, desejando que aquilo fosse apenas um pesadelo. Depois de alguns momentos que pareceram uma eternidade, a sensação desapareceu. Ele abriu os olhos novamente e a sombra não estava mais lá. Na manhã seguinte, Pedrinho estava pálido e exausto. Ele contou o que havia visto para seus pais, que ficaram preocupados com o nível de seu medo. Eles procuraram ajuda profissional e descobriram que Pedrinho estava passando por uma fase de ansiedade infantil, exacerbada por sua imaginação vívida. Com terapia e apoio, o medo de Pedrinho começou a diminuir gradualmente. O bicho-papão nunca mais apareceu em seu quarto da mesma forma, mas a lembrança da sombra escura e dos olhos vermelhos permaneceu em sua memória. Um lembrete de como os medos da infância podem parecer reais e aterrorizantes. A lenda do bicho-papão continua viva nos quartos das crianças, uma personificação dos temores noturnos que se escondem nas sombras, esperando o momento de assustar. História 10. A noiva cadáver na estrada. Em noites de neblina densa e lua pálida, nas estradas desertas que cortam o interior do Brasil, alguns motoristas solitários relatam um encontro peculiar e fantasmagórico, o da noiva cadáver. Uma figura vestida de branco, com um semblante triste e etéreo, que pede carona e desaparece misteriosamente sem deixar vestígios, carregando consigo a aura de uma tragédia antiga e um mistério eterno. Um caminhoneiro chamado José costumava viajar pelas estradas do interior durante a madrugada, transportando cargas entre cidades distantes. Em uma noite fria e enevoada, enquanto dirigia por uma estrada pouco movimentada, ele avistou uma figura solitária à beira da estrada. Era uma mulher vestida com um longo vestido branco, que parecia estar acenando para ele. José hesitou por um instante. Era tarde da noite e a estrada era isolada. No entanto, a mulher parecia aflita e ele sentiu um impulso de ajudá-la. Ele parou o caminhão e abaixou o vidro da janela. A mulher se aproximou lentamente, revelando um rosto pálido e melancólico. Seus olhos pareciam marejados e seu vestido branco estava levemente sujo de terra. Ela pediu a José que a levasse até a próxima cidade, dizendo que seu carro havia quebrado alguns quilômetros atrás. José, com um pouco de receio, mas movido pela compaixão, concordou em ajudá-la. A mulher entrou no caminhão e se sentou no banco do passageiro, em silêncio. Durante a viagem, a mulher permaneceu calada, olhando fixamente para a estrada à frente. José tentou puxar conversa, mas ela respondia apenas com monossílabos, sua voz baixa e distante. Uma atmosfera fria e estranha se instalou na cabine do caminhão, fazendo José se sentir desconfortável. Ao se aproximarem de uma curva acentuada, José olhou para o lado para dizer algo à mulher, mas o banco do passageiro estava vazio. A porta estava trancada por dentro e não havia nenhum sinal de que ela tivesse saído do caminhão. José freou bruscamente, confuso e assustado. Ele olhou para trás na estrada, mas a mulher havia desaparecido sem deixar rastros. Intrigado e um pouco perturbado, José seguiu viagem até a próxima cidade.
Ao parar em um posto de gasolina, ele comentou o ocorrido com um frentista local. O homem o olhou com um ar sombrio e lhe contou a lenda da noiva cadáver, uma jovem que havia morrido em um acidente de carro naquela mesma estrada muitos anos atrás, no dia de seu casamento. Dizem que sua alma vaga pela estrada, pedindo carona para tentar chegar ao seu destino final. José ficou arrepiado ao ouvir a história. Ele percebeu que havia encontrado a lendária noiva cadáver. A tristeza em seus olhos e seu desaparecimento misterioso faziam sentido agora. Ele nunca mais dirigiu naquela estrada à noite sem se lembrar do encontro fantasmagórico. A história da noiva cadáver se espalhou entre os motoristas da região, um conto melancólico sobre um amor interrompido e uma alma que busca, na solidão da estrada, um descanso eterno. Gostou de desvendar esses rastros do medo do nosso folclore? Se você curtiu essa imersão nas lendas sombrias do Brasil, não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal e se inscrever para não perder nenhuma história aterrorizante como essa. E ei, tem mais um vídeo sinistro te esperando. Aqui no canal, bem aqui na tela. Clique e prepare-se para mais calafrios e mistérios com o Rastros do Medo.